Bom, pessoal, então eu vou começar o vídeo aqui explicando para vocês o que é uma fonte simétrica. Para algumas pessoas pode ser, puta, que coisa mais besta explicar o que é uma fonte simétrica, mas tem gente que não sabe. Então, para ser bem sucinto aqui, rápido, eu desenhei aqui, para a gente ter uma ideia, duas pilhas, né? Pilha comum dessa de palito, ou qualquer pilha que seja de 1,5 V. Se a gente colocar a pilha na bancada aí, posso até exemplificar isso para vocês com a pilha mesmo, né? Se a gente colocar o multímetro aqui, a ponta vermelha aqui, multímetro digital, né? A ponta vermelha aqui e a ponta preta aqui, eu vou medir os 1,5 volt. Eu vou pegar outra pilha, da mesma maneira colocar o positivo aqui e o negativo aqui, eu vou medir os meus 1,5 volt também do mesmo jeito. Mas se eu ligar uma pilha na outra, o que vai acontecer? Eu vou somar essas tensões aqui, 1,5, né? Mais 1,5 dessa. Então, se eu pegar meu multímetro e colocar aqui positivo e o negativo aqui, eu vou ter 3 volts. Vocês concordam? Tá, o positivo aqui, no negativo, ligado no positivo, que tem outro negativo. Então, eu estou somando a tensão dessas duas pilhas aqui. Aí, o que acontece? Eu somei as duas tensões, tenho 3 volts aqui na saída, mas se eu pegar meu multímetro e colocar aqui, né, colocar a ponta do meu multímetro aqui e aqui no meio, eu vou medir meus 1,5 volts da mesma maneira, continua lá, 1,5 volts. E se eu colocar agora, eu pegar essa ponta vermelha aqui, tirar daqui e continuar com a minha ponta preta aqui e colocar ela aqui, o que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Também vou medir 1,5 volts. Porém, se você perceber como a minha ponta vermelha está aqui no negativo, esse 1,5 vai estar 1,5 negativo. Deixa eu pôr aqui, volta aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. O lápis é mais fácil. 1,5 volts negativo. Se vocês prestarem atenção, esse ponto aqui, ó, com relação a esse, tá mais negativo que esse. Você concorda comigo? Porque eu estou colocando a ponta preta do meu multímetro aqui e a vermelha aqui. Eu estou invertendo a polaridade, né? Então, se eu pegar a ponta, colocar aqui, manter a ponta preta aqui, nesse ponto aqui, na intersecção das duas, voltar a minha ponta para cima aqui, eu vou ter 1,5 volts positivo. E se eu colocar ela para cá, 1,5 volts negativo. Por aí a gente mostra como que é a fonte simétrica, né? Na literatura, né, de eletrônica, a gente fala que as simetrias são iguais, porém de polaridade diferente. Por que eu quero fazer isso daqui? Porque para você montar um amplificador, né, que vai ser no caso aqui que eu vou montar essa fonte, para você montar um amplificador, você classe AB, você vai precisar de uma simetria desse sinal aqui. Mas por que, Celso, precisa disso? Porque nós vamos precisar de um transistor trabalhando nessa faixa aqui da senoide. Bagunça, hein? Ó, vamos pegar aqui a entrada do meu sinal aqui, ó. Vai ser isso, certo? Eu vou precisar de um transistor trabalhando nessa área aqui e um outro transistor trabalhando nessa área aqui. Por isso que então é um positivo e outro negativo. Eu somando esses dois aqui vai dar a minha senoide de entrada. Desculpa a bagunça aqui, né, que é desenho, não é comigo. Por isso que eu ponho tudo aqui no meu Easy-Eda. Eu só gostaria de salientar uma coisa, pessoal. Eu não tenho muita intimidade com esse negócio de edição, para ficar falando aqui. Eu não sou professor, entendeu? Eu não tenho essa habilidade. Então, às vezes eu me torno um pouco repetitivo, eu olhando meus vídeos mesmo, eu falo, putz, falei de novo isso. Não é porque eu quero, tá? É porque eu tenho uma dificuldade mesmo para poder fazer isso. Bom, a princípio, voltando aqui no nosso assunto, a princípio a gente dá para trabalhar como que funciona isso. Mas, Celso, como que funciona num transformador, por exemplo? Como que eu faço?
como que eu monto uma fonte simétrica, né? Como que eu faço? Eu precisava de não necessariamente dessa tensão que eu tenho aqui hoje, né? Eu queria uma tensão maior um pouquinho, porque eu tenho nesse transformador que eu consegui aqui de sucata. Ele me fornece 23 mais 23. Como assim, Celso? 23 mais 23? Eu vou fazer um desenho aqui na mão livre que é mais rápido. Então eu tenho aqui um transformador aqui, que é o meu enrolamento primário, certo? Aí daqui eu ligo lá no meu 110, certo? Eu estou montando um transformador como se fosse só um 110, tá? Ou 220, né? Aí eu tenho meu núcleo aqui do transformador. Esse eu vou montar aqui um transformador comum desse, né? Você entra 110, deixa eu colocar aqui, ó, vai sair 12 volts, por exemplo. Então vamos supor que aqui seja 110, né? E aqui está saindo 12 volts. 12 volts, certo? Pô, mas eu preciso de uma fonte simétrica. Então daí eu vou precisar de um transformador, né, para você manter a eficiência lá, ó, um transformador que saia 12. Aí ele tem o center tape aqui, que seria meu zero da pilha lá, certo? Deixa eu tirar esse 12 aqui. Por aqui. Eu tenho meu 110 aqui, ou 220 de entrada. E eu tenho uma saída lá 12, um 0 e o 12. Só que aqui é alternado, tá? Então se você for medir, você tem que medir com um multímetro na escala de tensão alternada. Aí você vai ter uma referência aqui no meio. Para quem não sabe, né, como que é que funciona a referência e tal, eu tenho um vídeo aí no canal sobre queda de tensão em resistores, e eu falo muito sobre isso, sobre a referência, tá? Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, para quem quiser dar uma olhada lá, só clicar aí e dar uma olhada aí nesse vídeo, tá? Para entender melhor isso. Bom, eu tenho aqui meu transformador. Aí eu preciso tirar um mais e o menos disso daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui vou retificar essa fonte aqui, retificar essa aqui, igualzinho como está aqui. E vou manter esse ponto aqui, ó, como meu GND, como meu ponto de referência central lá, igualzinho como se fosse da pilha. Lembra que tinha uma pilha em cima, uma embaixo? Aí tem uma referência no meio lá, que tornava aquele ponto que era positivo com relação em cima, torna-se um ponto negativo com relação ao ponto embaixo. Então, como que eu faço isso, Celso? Eu vou retificar essa energia aqui, retificar essa aqui também, e deixar isso como referência. Depois eu vou mostrar na bancada como que eu fiz aqui no meu transformador, como que eu achei as tensões aqui, porque ele tem um monte de saída de tensão lá, e o que eu preciso só é do 23 mais 23 e de um 12 volts lá para acionar uma fan, qualquer coisa assim, para poder alimentar um circuito para mim. Bom, busquei aqui no EasyEDA um transformadorzinho aqui, né? Ficar mais bonito o nosso desenho aqui. Então, para vocês não ficarem acompanhando aí eu desenhar tudo isso aqui, eu já coloquei aqui. Então, na saída do transformador, como estava mostrando para vocês, o center tape aqui, que é o ponto central do transformador, nós vamos transformar em GND. Vamos deixar ele como referência das outras tensões. Então, um lado nós vamos ligar os dois diodos aqui dessa forma aqui, tá? E do outro lado dessa forma aqui, D4 e D3 aqui, ó. Então, na hora que aqui nessa posição entre esses dois pontos aqui, eu vou ter uma onda dessa maneira aqui, ó, na saída do transformador. Vamos ter uma onda assim que seria o 110 lá transformado, vamos supor aqui em 12 volts, tá? Então no semiciclo positivo, pessoal, fique aqui, tá? Não se esqueça não deixe de acompanhar o vídeo, que eu vou deixar explicadinho aqui, vou colocar na bancada e vou mostrar para vocês como que funciona isso. Então nesse semiciclo positivo aqui, ó, na parte de baixo aqui, essa parte aqui, ó, nossa, para desenhar é um inferno, não? Nessa parte aqui, nesse semiciclo positivo, na hora que aparecer essa forma de onda aqui, ó, esse diodo vai estar polarizado diretamente
vai vir para cá, correto? Em contrapartida, na hora que esse aqui tiver assim, desse jeito aqui, aqui embaixo vai estar aparecendo esse outro semiciclo aqui. Então eu polarizo esse diodo aqui, ó, polarizo esse diodo e vai vir para cá. Então aqui só vai aparecer negativo, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui só vai aparecer negativo. E nesse ponto aqui só vai aparecer o semiciclo positivo. Na hora que esse lado tiver negativo, né, que está aqui, ele vai polarizar esse diodo aqui e vai aparecer o negativo para cá. Não sei se vocês entenderam aí. Não sei se fui claro com relação a isso. Mas nesse ponto aqui, ó, né, rolamento aqui, vai aparecer isso, certo? E nesse outro rolamento aqui de baixo vai aparecer isso. Cada vez que a minha forma de onda alterar aqui, somente um diodo vai conduzir. Então na hora que tiver o semiciclo positivo, esse aqui vai aparecer para cá, positivo. E aqui embaixo, na hora que tiver positivo, é esse aqui que vai jogar para cá. Então sempre aqui, ó, nesse ponto aqui, sempre vai estar positivo. E nesse ponto aqui sempre está negativo. Aqui a gente tem um problema se a gente deixar a fonte dessa maneira aqui. Porque na hora que se eu colocar no osciloscópio, eu vou fazer isso em bancada. Na hora que eu colocar no osciloscópio aqui, tanto aqui quanto aqui, como esse como referência, ou esses dois aqui, se eu pegar daqui para cá, vai aparecer uma forma de onda assim, ó. Eu vou colocar no osciloscópio para vocês se inteirarem disso, certo? E se eu colocar daqui para cá, eu vou ter isso aqui, ó. Então vai ser uma onda de, se aqui for 60 Hz na energia, né? Aqui vai ser 120 Hz. Ele vai aparecer isso aqui para mim, ó. E aqui na parte de baixo vai aparecer isso aqui. E se eu colocar daqui para cá, ele vai aparecer isso. Vai ser uma bem maior. Porque aqui eu vou ter uma tensão com referência a esse aqui, muito maior que a tensão com referência a esse daqui. Então vamos voltar aqui. Como que a gente faz para amenizar isso? A gente vai colocar capacitor aqui, porque o capacitor tem a capacidade de carregar e descarregar, carregar e descarregar. Então eu vou colocar um capacitor aqui, ó, eletrolítico. Como o meu positivo é para cima, eu tenho que colocar ele assim, certo? E eu vou colocar outro capacitor aqui para baixo. Com relação... Por que está dessa maneira aqui? Pô, Celso, aqui não é negativo, não é mais negativo com relação a esse? Então o meu negativo tem que ser virado para cá, certo? Ó. E esse aqui, aqui. Esse aqui ligado aqui. Não ficou bem no meio, mas tudo bem. O que vai acontecer com o capacitor? Na hora que a minha tensão subir, vou pegar esse lapisinho aqui que é mais fácil. Na hora que a minha tensão subir nesse ponto aqui, ó, o capacitor se carrega, certo? E na hora que ele começar a descer, ele vai descarregar no circuito. Então aquela forma de onda sem o capacitor que estava dessa maneira aqui, ó, estava desse jeito aqui, ele passa a ficar assim, uma constante, né? E é a mesma coisa aqui para baixo. Só que tem um porém aí. A gente não pode pôr qualquer capacitor aqui. Está como um microfarad. Se a gente não tiver carga nenhuma aqui, ele vai demorar a descarregar pela carga, né? Vamos colocar uma carga aqui, ó. Aqui, vamos colocar uma carga aqui e uma carga aqui. Então na hora que subir a senoide aqui, ele vai carregar. Só que ele carrega, mas eu tenho uma carga consumindo energia aqui. Nessa malha aqui, né, que tem aqui, ó, ele tem uma carga consumindo energia. E eu fico repetindo as coisas, eu fico doente quando eu faço isso. Mas tudo bem. Se a minha carga for muito grande, se for uma carga que consuma pouca corrente aqui, esse capacitor vai ficar, demora para descarregar. Então agora se eu começo a colocar uma carga maior, que consome mais corrente,
esse capacitor começa a fazer isso aqui, ó. Não sei se dá para entender aí. E a mesma coisa na parte de baixo, né? Mesma coisa que na parte de baixo, aqui, se eu manter a mesma carga aqui. Não sei se vocês já ouviram dizer no carro que eles colocam um banco de capacitor ali. Porque na hora que dá o grave do amplificador, na hora que ele dá um grave bem forte, ele consome muita energia. E se você não tiver um capacitor lá, a bateria do seu carro não tem energia suficiente para suprir aquela carga imediata. Então eles usam normalmente para quem quer muito grave no carro lá, eles usam banco de capacitor para ele ter mais capacidade de suprir aquela energia que está consumindo da sua carga. Por isso que quando você liga um amplificador aí, os capacitores da fonte estão descarregados, se você colocar uma lâmpada em série, na hora que você liga o amplificador, a lâmpada acende rápido e ela apaga. Por quê? É na hora que carrega o capacitor. E isso aparece, né? Se não tiver um circuitinho lá na frente de proteção de caixa acústica, vai aparecer essa carga lá que o capacitor está carregando nos alto-falantes. Por isso que dá aquele barulho lá no alto-falante. A princípio, o que eu preciso montar para um amplificador classe AB, eu preciso disso aqui. Preciso de uma fonte dessa, fornecendo mais VCC e menos VCC com relação ao GND aqui. Isso aqui fica negativo, né? Esse aqui passa a ser positivo com relação a esse, e esse aqui passa a ser negativo com relação a esse. É uma referência. Por isso que é interessante vocês assistirem lá o vídeo de resistores, né? Queda de tensão, essas coisas ali. Se você procurar no canal aí, tem isso daí, explicando como funciona isso. Então a fonte que eu vou montar com esse transformador aí de som que largaram aí na rua, eu vou montar isso daqui. Ele tem 23, 0 e 23, e vou transformar isso, vou montar em bancada aqui e vou mostrar para vocês no osciloscópio, quando a gente coloca uma carga, o que acontece ali no osciloscópio, tá? Colocar um capacitor bem baixo, só para vocês verem como funciona isso, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal aí. Eu tento colocar assim os vídeos interessantes assim para explicar na prática como funciona tudo isso. Porque a gente vê os canais por aí, tem muita teoria em cima disso, né? Então é um negócio para explicar e ver como funciona mesmo ali direitinho, mostrando a forma de onda, como é que se comportam os equipamentos, né? Quando a gente coloca carga. E isso aqui vai ser, pro meu amplificador classe AB, vai ser essencial. Pro classe AB eu preciso de tensão mais VCC, menos VCC e uma referência aqui como GND. Então fique ligado aí que eu já vou colocar o vídeo aqui de bancada, tá bom? Eu fui demonstrando no vídeo aí junto, né, com a explicação, como vai funcionando o circuito, colocando os equipamentos. Então eu coloquei aqui, ao invés dos diodos ali separado, eu coloquei uma ponte de diodo que nada mais é os diodos colocados aqui dentro no encapsulamento só, né? Então aqui no meio a gente vê a entrada que não está retificado, né, direto do transformador, esses dois pontos do meio aqui, você pode ver que tem uma senoide ali no meio. Desse ponto sai positivo e desse ponto sai negativo, então é mais simples de ligar aqui. Por isso que eu fiz essa gambiarra aqui, meio bagunçado que está aqui, né? Mas vocês podem ver que nesse capacitor aqui, o ponto positivo está virado para cá, entendeu? Porque esse lado aqui que eu mostrei para vocês é o negativo e aqui é o positivo. Então o positivo vai virar para lá e o positivo vai virar daqui para o center tape, né? Se você olhar ali, ó, são aqui desse lado aqui é o 23, 0, 23. Sai o negativo desse lado, positivo desse lado. Então o capacitor tem que ficar virado positivo para lá, negativo para cá. E aqui como a referência aqui, o centro aqui, ó, é positivo para esse capacitor, vira para cá. O negativo, né? Negativo fica aqui, positivo fica aqui. E com os capacitores aqui, a minha fonte já se comporta de uma outra maneira, ó, tá vendo? Já não tem mais aquele do jeito que estava antes, né? Se eu tirar o capacitor, ele volta aquilo lá, né? Que fica aqui assim e esse aqui assim. Agora ele tá como se fosse uma pilha mesmo, né? Aqui e aqui também. E quanto maior a capacitância, ele tem maior capacidade de segurar a carga lá na frente, lá que eu mostrei para vocês. É que eu não tenho nenhuma carga aqui para mostrar para vocês na hora que funciona. Eu falei ali que sai 23 mais 23, aqui está marcando 3
3,59, não é isso? E aqui 3,59. Por que tá assim? Porque a minha ponta de prova tá lá com vezes 10 na minha ponta de prova, porque o máximo que eu chego é 5 volts para cada quadradinho. Então, como ia dar mais aqui, então eu tive que colocar vezes 10. Por isso que ele tá mostrando aqui 3,59. Beleza? Então, rapaziada, a fonte é praticamente isso. Eu só montei aqui para testes, né, para poder fazer o vídeo, mas eu vou montá-la direitinho numa placa. Eu tô com ela ligada na minha lâmpada de série, né, para caso desse algum curto, alguma coisa aqui, eu sempre ligo na lâmpada de série para não ter problema nenhum. Se liguem aí, logo logo eu vou montar o amplificador aí classe AB com essa fonte aqui. Vamos fazer os testes finais, tá bom? Então se inscreva no canal, ative o sininho aí para acompanharem os vídeos, né? Que eu vou mostrando para vocês.